Fala, comunidade do futsal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos em mais uma reunião do Futsal Esporte Clube, mais uma entrevista super especial com essa rapaziada que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Mais uma edição, 36ª reunião, 36ª, né? Cada reunião sendo cada vez mais proveitosa. E hoje eu tenho a incumbência, tenho um orgulho e tenho o carinho de estar recebendo aqui conosco o Jean Wolverini, goleiro hoje do Praia Clube, mais um dos caras aí que fizeram uma história bacana pelo futsal e ainda continuam construindo. A gente vai comentar um pouco da sua história aqui, né? De alguma forma também acabar homenageando essa fera, esse cara aí que abrilhantou várias vezes nas quadras de muitos clubes e também pela seleção brasileira. Para mim é uma honra, Jean, desde já. Espero que você goste desse podcast. E as portas, cara, estão abertas desde já. Um prazer estar aqui contigo, cara. Obrigado, eu que fico grato aí pelo convite. Vocês já estão me homenageando, me convidando a estar aqui. Fico feliz, todos vocês estão aqui comigo. E aqueles que assistir, que sintam à vontade também para saber um pouco da minha história e da minha carreira aí como jogador e como pessoa também. Show de bola, cara, show de bola. Lembrando, para quem não sabe, né? A gente fala Jean Wolverine, daqui a pouco a gente vai saber um pouco do derivado desse nome e como surgiu. Mas o nome, né, é o Giancarlo Ramos Rodolfo, né? Você é natural de Cambé, no Paraná, né, Jean? E Isso. posição de goleiro, né? Todo mundo já conhece. Cara, eu quero que você conte um pouco, né, da tua trajetória ali no início do futsal, né? Um pouco mais desse teu início, como foi o início, se foi muito difícil para ti, se foi algo assim não tão complicado, como muitas pessoas sempre comentam aqui com a gente, vários entrevistados. Conta pra gente como foi esse teu início na modalidade. Desde os meus 5 anos eu sou goleiro, né? Então eu não tive muitas opções de jogar, a não ser goleiro. Então eu tenho uma vida dentro do gol, né? O meu pai foi goleiro de amador, então eu cresci vendo meu pai jogando no gol. Não era de futsal, poucas vezes era de futsal. E acabei indo para o lado do futsal, né? Eu com 15 anos eu tive o treinador que era do adulto em Londrina, que era o Wilton Santana, e era meu treinador nas categorias de base. Ele acabou me levando para fazer alguns treinos lá, porque o terceiro goleiro tinha se machucado. Após isso daí, eu acabei conquistando meu espaço com 15 para 16 anos, e com 17 anos eu estava jogando minha primeira liga. Então, de lá, de 2002 até hoje, eu só não disputei a liga de 2005. Então, é muito tempo dentro da Liga Nacional, é muito tempo jogando a modalidade. Se for ver a história em si, na minha parte, né? Não falo de todos, mas na minha parte eu tive muito mais luta para ganhar alguns títulos do que é proporcional ao tanto de tempo que eu tenho de Liga Nacional ganhar tão pouco por história, né? Assim se diz. Mas é isso daí. O futsal evoluiu muito. Na época que eu comecei, eram quatro equipes ali que era de ponta, né? Que eles estavam sempre nas cabeças, e você tentava sobreviver quando jogava contra elas ali para fazer um contrato melhor. Então eu tive alguns privilégios, que eu falo, algumas portas foram abertas para mim muito cedo, e eu acho que acho não, né? Tenho certeza que eu soube aproveitar esse momento e conseguir fazer a minha história dentro do futsal. Show de bola, cara. O professor Wilton Santana tem uma participação no teu começo, não tem? O professor Hilton Santana como se diz no futsal, é meu pai no futsal, né? Sou muito grato a ele porque desde muito pequeno ele sempre me apoiou. Ele foi o cara que me puxou pro adulto na época ali, me deu várias oportunidades. Então, eu falo para todo mundo que ele é meu pai no futsal, ele que me impulsionou na carreira, né? Então, a gratidão que eu tenho por ele é enorme. Tanto é que até hoje eu tenho uma amizade muito forte com ele ainda. Show de bola, cara. Professor Wilton Santana, né, para quem não conhece,
tem uma participação muito grande, né, Jean, no futsal, né, em alguns cursos. Tem recentemente tem um curso, né, com o próprio PC de Oliveira, bacana, pedagogia do futsal, os projetos muito bacana, né? Pra galera que não Isso. conhece, procure até no Instagram, né, do Wilton Santana e tal. Vocês vão É, estar adquirindo. tem, Isso bacana. ele tem alguns livros também muito legais, bem legais assim, que fala da história dos atletas, como que foi alguns jogadores passou na mão dele, como que foi para eles chegarem. Então vale a pena seguir ele no Instagram ali, até mesmo a trajetória dele que é bem sensacional assim, historicamente falando no futsal. Boa. E essa questão, a gente sabe que inicialmente, né, Jean, a questão da família é primordial, né, cara? Eu acho que para um tipo de apoio ali inicialmente, né, nessa parte de iniciação ali na modalidade, ou qualquer coisa que a gente faça, a família de alguma forma está presente e tal. Como foi esse ênfase, essa forma inserida da família na tua vida? Como é que foi esse incentivo? Se houve muito incentivo do teu pai, da tua mãe, deles dois juntos, claro. Como aconteceu esse processo? E, e, e explica pra gente o quão é importante essa participação dos pais em qualquer início de decisão, assim, principalmente que a gente está comentando aqui sobre futsal. Primeiro, se você tiver um pai, uma mãe, ter próprios familiares em volta que apoia você no seu sonho, eu acredito que 90% já deu certo. O problema é quando as pessoas que você confia acabam colocando dúvida. Para você ter uma ideia, os meus pais, na época que eu era criança, viajavam todos para assistir os jogos. A gente passava final de semana dentro de alojamento. Eu tenho duas irmãs mais velhas que elas são na época elas eram adolescentes, elas iam junto com a gente e acabava ficando dentro do alojamento com nós. Então, o meu pai e minha mãe, eles viveram, eles viveram me apoiando até meus 17 anos, 16 anos ali, que foi quando eu já estava saindo de casa. Eles me impulsionaram a todo mundo a viver o sonho que primeiro foi deles, depois foi meu, e eles apoiaram isso até eu ser o que eu sou hoje. E até hoje eles sofrem, até hoje eles acompanham, eles sabem de tudo que acontece dentro no contexto geral do Praia, quando vai jogar, que hora vai jogar, contra quem vai jogar, sabe os adversários, sabe da dificuldade que vai ser. Então, os meus pais hoje, um tem 72 e outro tem 68, já são mais velhos, porém eles são pessoas que ainda continuam apoiando meu sonho. E é uma coisa até engraçada de dizer, porque eles passaram a vida toda deles me apoiando e hoje eu, mais velho, eles não conseguiram ainda se desvincular isso daí. Então, eu falo para todo mundo que está nesse meio que se tiver o apoio do pai ou da mãe, do avó, dos avós, dos irmãos, tios e tias, com certeza já vai estar com 90% do passo dado para os sonhos serem realizados. É, e assim, até ele foi o seu pai, principalmente, você comentou muito do seu pai, né? Você foi um cara muito ali de cobrar muito você ou foi um cara muito mais da conversa, do diálogo ali? Cara, meu pai nunca me deu muito mole, não, sabe? Meu pai me cobrava muito, até porque o que que acontecia? Quando ele viu que eu tinha a possibilidade de ser goleiro, né? No meus 5, 7 anos ali, ele ia jogar o campeonato dele no domingo pela manhã, então a gente ia entre uma hora e meia antes, porque teoricamente ele me treinava, né? Ele fazia um treino lá que ele achava que ia render e fazer isso comigo. Então, assim, meu pai, eu agradeço muito meu pai pelo jeito que ele foi de militar, né? Ele foi um pouco militar comigo, porém, os resultados que deram eu falo que foi boa parte dele assim. E minha mãe já era mais explosiva, né? Minha mãe, às vezes, quando a gente perdia jogos que ela achava que eu tinha falhado, tudo mais, entrava dentro do carro, ela já me cobrava já o porquê
eu tinha feito aquilo, por que que eu não tinha defendido, ou porque eu tomei decisão tão errada. Então, assim, nunca foi muito fácil para mim naquela ocasião. Só que eles me prepararam muito bem para o que ia acontecer. Então, na época eu era bem gordo, né, quando criança. Então, o meu pai falava que eu ia escutar da torcida. Muitas vezes ele falava dentro do carro que eu ia escutar da torcida e era realmente o que eu escutava. Então, assim, ele já me preparava para o que ia acontecer. E isso, para mim, foi algo que passou despercebido. Até hoje, a gente vai jogar os jogos fora. Eu falo assim, a gente vai sofrer uma pressão do caramba. Só que se a gente estiver concentrado dentro da quadra, a gente pode sair com a vitória a qualquer momento. Mas isso veio muito do meu pai e da minha mãe. A cobrança na ida do jogo e o pós-jogo. Eu lembro que meu pai mandava eu descansar à tarde, porque à noite tinha jogo. Eu não entendia muito, né? Eu era criança, então, de fato, eles faziam algo que eles nem sabiam que ia ser bom na minha carreira. Continuando um pouco, né, Jean, falando um pouco desse teu. A gente estava comentando um pouco do teu início de carreira. Cara, conta pra gente quais pontos assim você pode citar pra gente dos pós e dos contras daquele início de carreira, aqueles perrengues ali do início, né, que sempre acontece. O que é que aconteceu de benéfico e aquilo que aconteceu também de prejudicial, você viu de uma certa forma, que poderia até prejudicar até a sua trajetória na carreira. Kaique, eu sempre fui um cara com. Fiz tudo com muito amor, tá? Minha carreira sempre foi com muito amor. Então, assim, é, as dificuldades que foram passadas, que passa até hoje, eu sabia que era um momento. Às vezes demorou um pouco mais, às vezes não demorou tanto, mas eu sempre fui, como eu te disse, né? O meu pai e minha mãe me preparou muito para esse tipo de situação, assim, mesmo eles não sabendo como me preparar, mas eles acabaram me preparando. A pior parte que você tem na carreira é quando você quer muito uma coisa lá atrás, né, que você é mais novo, e você acaba não conseguindo. Que no fato você quer jogar, cara, você está fora do jogo, está fora do banco. Você se sente que você está melhor treinando e está se preparando. Só que o treinador tem a confiança do outro goleiro. Você precisa passar por esse processo. E muitas das vezes eu sofri muito com esse processo. Eu não, muitas vezes eu ficava nervoso por causa disso daí. Mas eu sabia que ia chegar um momento que eu ia ter minha chance. Perdi vários momentos, viu? Não foi um momento que eu entrei e fui titular absoluto, não. Teve vários momentos que eu não consegui assumir a posição. E isso daí é muito normal. E aí vem o sofrimento. E ao longo prazo, né? O esporte em si, de alto rendimento, ele estraga muito seu psicológico. Então, o seu pensamento, o seu dia a dia, dúvida, essas coisas, você tem que estar sempre muito com a sua cabeça boa, assim, com os seus pensamentos muito frescos para o que pode e não pode acontecer. Então, eu falo que os perrengues lá de trás continuam sendo o mesmo com, com glamour, pelo nome que você criou, pela história que você criou, mas os perrengues, a maioria são os mesmos, não se muda muita coisa, não. É bom eu comentei isso contigo, né, Jean? Porque assim, é interessante que a gente escute de pessoas de alto rendimento como você, né? Coisas que a gente precisa entender que futsal não é mil maravilhas, né, cara? Tem coisas que, assim, às vezes a gente vê muita plástica da situação, né? Vê muito a maquiagem da situação. Mas a gente que acompanha os bastidores e vocês, jogadores que vivenciam isso todos os dias, sabe muito mais do que nós, que somos pequenos amantes da modalidade, de que há sim, né, muitas situações, muitas contradições. Você contou um pouco ali, você falou um pouco do teu resumo ali inicial, imagino para depois também, né? Depois nessa questão do alto rendimento. E se brincar, cara, até hoje.
né? Indiretamente ali, algumas coisinhas ali e tal. Claro que hoje é um pouco mais, né, calejado no sentido de experiência, né? Um pouco mais, né, entendido de si e um pouco mais preparado de alguma forma, em todos os sentidos. Mas, cara, é importante a gente comentar nisso, né? Citar sobre isso, porque os jovens, geralmente, né, Jean, que estão vendo uma entrevista como essa, pode acabar achando que a gente está vendendo ilusão às vezes, né? E a gente está dizendo que a realidade de tudo que é a verdade nua e crua, e muito mais, né, do que eu falando, é você vivenciando isso todos os dias, e mais de 20 anos, né, quase 20 anos de carreira aí, você passou já, sabe, e a gente, tem autoridade, né? Tem autoridade para falar sobre isso. E, cara, é bem interessante você falar sobre isso. Porque assim, Kaique, eu falo assim, ó, é, hoje os perrengues que você passa, você muitas vezes você sabe dosar algumas coisas, mas não acho que é fácil o dia que você perde um jogo, você vir para casa, não. É o mesmo sofrimento que ela do passado, não te muda muita coisa, não te dá muita diferença, não. O que acontece é que hoje você fala assim, não, segunda-feira eu vou ter que melhorar no que deu errado. Antigamente você não pensava nisso. Antigamente você treinava e treinava e treinava e treinava e treinava. Muitas vezes o erro continuava ali e você não sabia onde você estava errando. Hoje, a derrota, o erro, tudo mais, te martiriza mais pelo fato que você sabe onde você errou. Você sabe muito bem onde você errou. Então, isso fica muito evidente. Só que, assim, os perrengues em si, do começo para agora, não se muda tanto, não tem muita mudança. Você continua sofrendo por resultado, pelas coisas que não deram certo, a sua cabeça às vezes fica minada por coisas que aconteceram dentro do jogo, às vezes aquela dúvida, e será que hoje eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no jogo passado? Então, assim, muitas vezes isso daí te prejudica muito a longo prazo. E é normal, não adianta achar que é anormal. E é por isso que eu falo assim, hoje, para um jovem atleta, eu falo, não dê desculpa. Errou, assume o erro. Acertou, assume o acerto. Não deu certo, assume que não deu certo. Porque a desculpa, ela tá ali. E se você negligenciar, ou quem negligencia o presente, vai pagar no futuro. E isso daí não tem para onde fugir. Por isso que eu falo de desculpa. A nova geração que vem, ela tem muita coisa na mão. É muito mais rápido que as outras gerações. Desenvolve mais rápido. É, são caras que jogam futsal muito mais para frente, muito mais vigor físico. Hoje você pega um menino com 15, 16, 17, está na academia puxando ferro, porque ele sabe que ele vai tomar uma pancada. Na minha época, academia, muito raro. Era muito mais corrida, muito mais você estar bem fisicamente na corrida do que para você dar uma trombada. Então eu te falo assim, hoje se eu pudesse, eu vou voltar lá na pergunta, né, na sua pergunta, ou na pergunta do William, não lembro quem foi. Se você começar a dar muita desculpa, ou você vai viver assim, porque tem muita desculpa, tá, Kaique? Ah, porque o outro não fez. Ah, porque o outro não fez, eu também não vou fazer. Então, assim, cara, se você dar continuidade nisso daí, lá na frente você vai pagar. E é por isso que eu falo. Eu fui um cara que eu dei pouca desculpa na minha carreira. Dava um mínimo de desculpa. Quando errava, eu era o primeiro, quando eu erro, né, até hoje, sou o primeiro a erguer a mão. Ó, o erro tá aqui, é meu. Então, é o que eu falo, e eu que eu deixo bem claro. Aceitar, não é para você aceitar uma derrota, não. Aceita que aquele momento não foi bom. Aceita que esse momento vai passar e vai chegar um outro momento que você vai estar bem. Então, assim, você aceitar os momentos também, não estou falando para você desistir, mas, assim, opa, isso daqui não está dando certo, peraí, vamos lá, vamos tentar de novo. Então, assim, você aceitar naquele momento, não está nada de errado. Show de bola, cara. Esses depoimentos, né, Jean? A gente comentou em off aqui que a gente não consegue ver isso todos os dias, né?
a gente não tem, às vezes, uma certa oportunidade, né, de exemplificar isso, cara. E é muito bom ouvir isso de você, porque às vezes a impressão que as pessoas têm, né? Não, o cara já é consagrado, o cara é isso e aquilo, tá falando da boca para fora, como se você não vivesse um processo, né? Como você não É. vivesse uma situação que todos os dias, né? Há dificuldade, cara. As dificuldades batem na porta todos os dias. O diferencial do grande atleta e da grande pessoa, né, Jean? É driblar as dificuldades, os problemas e se manter, né, numa torre ali de eficiência e de efetividade o tempo todo, né? Fora a questão profissional, tem a questão pessoal também. Então, assim, cara, são um turbilhão de coisas, um turbilhão de situações. E como você falou, claro, a questão dos pais é importante, né? Essa questão do aconchego dos pais, a importância da incrementação, da imposição dos pais é muito importante, né? Se rodear de pessoas que realmente querem seu bem, né? Que não te suguem aquilo que você já está demonstrando de algo de positivo. Então, assim, todas as pessoas, né? Claro que existem outras situações, mas essas específicas ajudam a você ter um caminho muito mais de sucesso, não em questão somente da habilidade, mas principalmente de cabeça, de mente, né? Uma mente segura, uma mente firme. Então, assim, cara, eu observo muito isso na tua fala, de que parece que tudo ia para um lugar, né? Ia para uma situação, mas aí é como você falar assim, cara, eu não posso ficar olhando só para a dificuldade. Eu preciso olhar, eu preciso viver uma realidade. Então você viveu a realidade, está vivendo a realidade todos os dias, né? Ou você, eu falo muito assim, sabe, Kaique? Ou você é protagonista, ou você vai ser coadjuvante. Não tem para onde você fugir. O protagonismo, como eu te falei, eu não tenho muito ego disso, de aquilo, não sei o quê. Eu sei que eu sou o Jean Wolverine, tá no futsal. Se eu sou melhor ou pior que alguém, nunca foi uma coisa que eu parei para comparar. Mas eu sempre fui um cara que eu coloquei metas na minha carreira. E a maioria delas foram cumpridas. E quando eu falo isso daí, de você assumir o protagonismo, não é você fazer 2 gols no final, não é você pegar pênalti no final, não é você. Não. Você assumir protagonismo muitas das vezes é quando a coisa está muito ruim, você ir lá e você, teoricamente, você, todo mundo te olhar e falar: o que que esse cara vai fazer? E você tá lá todo dia treinando, tá lá todo dia suando, tá lá tentando, errando, acertando. Hora que erra, pô, errei, foi mal, vou acertar, vou tentar, vou buscar. No meu caso, é sentar com o treinador de goleiro. Cara, eu não tô conseguindo fazer isso. Tem como a gente tentar fazer? Tem o processo, é você se magoar com o processo. Então eu te falo assim, ou você vira protagonista, ou você vai ser coadjuvante. Ser coadjuvante não é ruim, mas você muitas das vezes vai deixar passar o quê? Tá bom, hoje a derrota tá bom. Você aceitou aquilo ali, e mesmo que você foi muito mal, você aceitou aquilo ali. Você vai voltar na segunda-feira e vai cometer os mesmos erros que a semana passada. Então, assim, por isso que eu falo disso daí. Você assumir os erros te faz muito grande. Porque o acerto todo mundo está olhando. E o erro todo mundo vai te criticar. Quando você assume, eu errei. Pô, ele errou de novo. Cara, se ele se acusou no erro, já é 50% de você olhar aquilo ali e falar assim, vamos tentar acertar. Então, é uma das coisas que eu falo é sobre isso daí. Você é, buscar o seu protagonismo no dia a dia é você trabalhar mais, é você tentar acertar mais. Não acho que não é errar, é, errar pra caramba. Eu falei no começo da entrevista aqui, 23 anos de carreira, se for ver, eu ganhei pouco pelo tanto que eu joguei. E o tanto de erro que tem no meio dessa história. E o tanto de título que pode ter sido acontecido, pode ter sido culpa minha, que até eu não sei. Então, são esse tipo de coisas. É por isso que eu falo assim, a história não é muitas vezes, o título é legal, título é bacana, título não sei o quê.
mas o que que você fez na sua trajetória? Qual o legado que você deixou a não ser título? Para mim, essa é a pergunta. Qual é o legado que você deixou a não ser título? Como você influenciou as outras pessoas que estavam em volta? Pois é, cara. Eu acho muito interessante você falar sobre isso e obrigado, cara, pelo privilégio de estar comentando isso com a gente, de estar, né, abrindo, de alguma forma, né? Eu não trato isso, né, Jean, como desabafo. Eu acho que isso é muito mais um relato, né, cara? Um relato de vida, um relato que você viveu e sabe que às vezes o amor pela modalidade, né, cara, supera todas as dificuldades. Isso é importante a gente comentar porque a gente sabe, né, Jean, que se fosse somente, se não fosse pelo amor do futsal, acho que certas coisas a gente não conseguiria aguentar, né? Então, o famoso é, engole calado, né? Certas coisas, tem que ficar calado. Então, imagino como aconteceu na tua carreira, muitas coisas que você teve que engolir calado. É por aí, e é por aí. Tem dia que a gente escuta muito assim, você faz o que você gosta. É verdade, a gente faz o que a gente gosta. A gente faz muito o que a gente gosta. A gente ama jogar futsal, é legal, uniforme bonito, dia de jogo e não sei o que, tal, tal, tal. E aí eu falo para você assim, quantas pessoas pagaria para acordar todo dia muito cansado de ter que ir para quadra, fazer tudo de novo? Quantas pessoas, eu brinco muito com a minha noiva, que é o seguinte, final de semana, o que que acontece? Todo mundo vai ver jogo. Todo mundo tá de folga. Todo mundo tá se divertindo. Quem é os únicos que não estão se divertindo? É quem tá dentro da quadra, quem tá trabalhando. Então, assim, são muitos fatores. Se você perguntar para a pessoa assim, quer viver a minha vida? Quero, não sei o quê. Só que, ó, cara, é, tem dia que você vai estar com o seu corpo que parece que um caminhão passou por cima. E você vai ter que ir, não tem a opção de você ir e ficar sentado. Você tem que ir e fazer tudo de novo. Muita gente vai falar assim, é fácil, porque você faz o que você gosta. Aí que tá o negócio. Aí que tá o negócio. Pois é, cara. Pois é. E sei que muita gente vai se identificar com muita coisa aqui, Jean. Pode ter certeza disso. Com esse relato e algumas coisas que a gente vai acabar comentando aqui também. Bom, queria agora abrir espaço agora para os nossos colegas que estão aqui conosco, o William e Gabriel. Vou começar primeiro com o William, né? William, meu querido, seja bem-vindo mais uma vez. O Jean Roverino está à sua disposição para responder a sua pergunta. Desde já, obrigado por estar aqui conosco. Boa noite, estão me ouvindo perfeitamente? Deixa eu ver se está meu Tudo microfone tá ok, cara. ligado. Tudo ok? Boa noite, Wolverine. Vida de goleiro não é fácil, né? A gente bem sabe. Os guarda-rede aí. Wolverine, eu daqui a pouco vou até pedir desculpa que eu vou me retirar aqui, um municipal aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta, um conselho para as próximas gerações, algo que você demorou, digamos, não sei a tua idade, também não vou sentir te perguntar, né, até agora para aprender. Se você estivesse começando hoje jogar futsal e alguém te dissesse seria algo valioso. Primeira pergunta. Um conselho que mudaria a vida de alguém que está começando no futsal agora, que você demorou uma vida toda para aprender. Cara, hoje, se eu começasse hoje a minha carreira, eu tenho 38 anos, tá? Não sou mais tão novinho assim, demorei algum tempo para aprender algumas coisas. Só que hoje, se eu for, a primeira coisa que eu falaria para mim mesmo, se eu estivesse começando, é não dê desculpa. Hoje, o que que acontece? Hoje tem muita coisa para se dar desculpa. Hoje, se você pegar os melhores exemplos de esportista, eles não dão desculpa. Eles trabalham, dependendo da vitória ou da derrota, eles vão voltar no outro dia e trabalhar mais. Então, hoje, se eu pudesse falar para a nova geração,
trabalhe muito e não dê desculpa, não olhe para o lado, faça o seu trabalho, porque a linha do erro e do acerto, ela é bem curta, ela é bem estreita mesmo. Então, eu acho que hoje a desculpa está muito pronta. Hoje o fato da internet te dá muita possibilidade para você ter uma desculpa. Então, se eu fosse falar hoje para qualquer jogador que esteja começando, foque em você e não dê desculpa para o que acontecer na sua carreira. Ok. Segunda pergunta. Segunda pergunta. Para você, um grande goleiro do passado e um grande goleiro do momento não sendo você. Um grande goleiro do passado e um grande momento do presente. Porque você já disse, vou deixar você falar. Um do passado e um do presente. Não um que você se espelhou, algo assim nesse sentido. Então, eu sempre gostei muito do Serginho Batista, né? Foi anos e anos da seleção. Foi um goleiro que não é da. Foge muito da estatística da nova geração, que é defender com o pé e tudo mais. Ele sempre foi um goleiro muito com defesa com a mão, jogava dentro, muito debaixo das traves, só que ele tinha uma velocidade de reação incrível. Ele fazia algumas defesas que era coisa imaginável, assim. Da nova geração, tem alguns goleiros que me agradam muito, assim. Eu gosto muito do Henrique, que está no esporte hoje. Não vou colocar o Guita, tudo mais, porque esses daí já são nomes consagrados, né? Mas o Henrique me agrada muito porque a força física dele, velocidade de reação, técnica apurada, eu trabalhei com ele, por isso que eu tô falando isso daí. É um baita de um goleiro, é um goleiro que me chama muita atenção, assim, é um goleiro que eu gosto muito de ver jogar e com a bola fora da área ali, ele é muito tranquilo. Então, para mim, hoje é um goleiro que ainda, agora ele se mudou para o Sporting, vai dar bons frutos ali pela segurança que ele passa dentro do gol. Me dá um extra, assim, uma terceira pergunta. Uma frase que marcou a sua vida que você carrega. Tipo, toda vez que, por exemplo, todo momento ruim, lembro de uma frase, ou uma frase que te marcou, que você carrega. Por exemplo, aqui a gente tem um jargão, né? Aqui na cidade tem assim: se não for na técnica, vai na força, mas vai. Mas vai. Se não for na técnica, vai na força, mas vai. Não fica no meio do caminho, não. Aí, A essa aqui é minha, um jargão que a gente. a minha Ah, é na- nada, nada supera o trabalho. boa. Show, Gui. Show, Gui. Bola, Nada supera o parabéns, trabalho. William, pela pergunta, William. Gabriel, é contigo, Gabriel. Fica à vontade. Boa noite, Wolverine. É uma honra conversar com um ídolo que é da mesma posição que eu, que se eu não sei se você sabe, eu também sou goleiro, sou atleta de Kaique, e eu tenho umas perguntas a te fazer. Gabriel, primeiro, obrigado pelo carinho. Hum, Fico muito feliz de escutar isso. Fica à hum, vontade. Beleza. Ô, Wolverine, como fazer para um goleiro ele ser um líder na quadra, exemplo? Ele chamar mais a atenção do fixo, orientar mais os alas para marcação, ou orientar mais o pivô de pisar mais na área do adversário. Como você, um goleiro assim mais líder, mais capitão? Gabriel, primeiro é o seguinte, o goleiro em si, ele já é um líder nato, né? O goleiro é muito sozinho dentro da quadra. Não tem muito que... Não tem como você fugir disso daí. E o que você quer saber, que eu vejo, né, pelo que você está me dizendo, cara, você precisa fazer eles te escutarem. De alguma forma, eles precisam te escutarem. Então, assim, muitas vezes, igual assim, ó, eu não sou um cara que eu grito aos quatro cantos do mundo. Eu não sou um cara que eu fico xingando o jogador. Só que eu tenho um momento certo de falar algumas coisas. Igual, falar com o pivô, não tem como falar da minha área para o pivô na frente. Então, vamos começar do pivô. Tem algumas coisas combinadas com o pivô durante treino e durante jogo. Porque o pivô é sua primeira linha de defesa. Então, se você quiser que ele faça que a defesa funcione, você tem que comandar ele antes.
E o antes que eu falo é em treino, antes do jogo. Segunda parte, você precisa entender da sua marcação. Para você liderar, você precisa entender, você precisa ler o que está acontecendo na marcação. Se você não tiver a leitura, toda hora você vai estar dando uma bronca ou arrumando uma certa briga sem saber o que está acontecendo. E com o Beck é muito fácil conversar. Para mim, pelo menos, é muito fácil. Aqui eu tenho o Nenê, que é o Beck, um dos Becks, e tem o Pelé que está machucado. E várias vezes jogo o Wagner como Beck. Cada um é um Bora. jeito de jogar. Então, assim, o que, que eu faço? O Nenê, eu sei que o Nenê vai chegar num ponto Leva da quadra que ele vai tomar a frente. Então, eu vou ter que jogar adiantado. O Wagner, eu sei que ele vai querer buscar o cara na ala. Eu sei que a cobertura de bola pro meio eu vou ter que fazer. E o Pelé, eu sei que o Pelé vai jogar atrás do pivô. Então, vai jogar mais perto da área. Então, eu preciso estar atento. Então, assim, isso são coisas conversadas, são coisas que eu aprendi a ver eles e eu converso com eles. Como que você prefere jogar? Se a bola for lá, o que você quer que eu faça? Muitas vezes eu falo, essa bola que vai lá, eu vou ficar no gol, você faz a minha cobertura. Você já liderou o que acontece. Outra coisa que acontece, você tem que mostrar para o seu time o que você está querendo. Algumas bolas vão ser chutadas de uma forma. Você vai ter que dar alguma forma para o adversário chutar. Na minha forma é o quê? Uma bola de ala. Então, assim, bola de ala eu já falo pro cara, não tenta pegar essa bola. Não deixa ele cortar pro meio. Porque o meio, o ângulo fica maior. Então, assim, eu já lidero conforme eu quero que as coisas aconteçam. Só que para isso você tem que saber o que está acontecendo no contexto. Marcação, se a marcação é zona ou é individual, o que está acontecendo, como os seus backs jogam, como os seus alas jogam, como o seu pivô joga, como o seu treinador lê o jogo. Então, isso daí, eu falo muito de jogo de dois. Por mais que os caras falem, pô, o goleiro fazer jogo de dois, faz. Porque se eu não tiver bem conversado com o meu back, não vai dar para jogar. Não sei se conseguir chegar perto do que você pensava de liderança. Ajudou muito, Wolverine. Eu também tenho uma outra pergunta aqui. É, como fazer assim, para um goleiro mais desenvolver assim como um goleiro linha? Ele tem que o quê? Dar um passe assim mais rápido, ele tem que ser mais preciso, ou ele tem que ter mais assim velocidade para fazer a jogada? Primeiro, o Gabriel, primeiro é treino, né? Acredito que você treine bastante. Vai cair na mesma coisa que o que eu te falei lá atrás. Você precisa entender o jogo. Certo momento do jogo vai ter espaço para você jogar. Você tem que ler se o adversário vai te acelerar, tem que ler qual tipo de marcação o cara vai estar te marcando, se é 2-2, se é losango, se é zona. O passe rápido, o passe lento, carregar a bola, vai muito da marcação. Então, assim, ó, Jean, eu tenho uma técnica que eu faço desde que eu era juvenil. Então, assim, se o meu marcador está marcando num certo ponto da quadra, eu vou ficar para trás. Eu vou dar espaço entre defesa. Se a pressão começar a andar muito para cima de mim, eu vou ter que soltar a bola rápido. Como que eu vou soltar a bola rápido? Aí vem o jogo combinado. O cara que deu a bola, ele vai entrar? O ala oposto vai balançar e vai vir receber essa bola? O pivô vai para o fundo ou vai para o meio? Então, assim, o desenvolvimento passa por muito isso. Mas o que eu falo é o seguinte: o jogo combinado dá muito certo. Se você combinou com o seu pivô na bola do aperto, ele já vir na frente do back, essa bola vai entrar sem problema nenhum. Só que se você não combinou, o que vai acontecer? A bola não vai chegar lá. Você vai dar um contra-ataque. Consegue entender? Consegue? É um pouco complexo, mas você, como você deve estar treinando, você deve perceber isso daí.
você deve perceber que muitas vezes que você não combina, a bola vai errada, a bola não entra no tempo. Então, muitas vezes é o Eu, jogo combinado que dá mais certo. eu percebi, então meio que assim, entre aspas, elaborar a jogada e sair assim com 1.000 pivô. E com o time já para ficar todo mundo atendado. Com o seu pivô, com o seu ala. Porque assim, ó, no jogo, vamos colocar aí, ó, vamos colocar um número baixo. Você vai ter 4 opções de jogo, são 4 jogadores, tá? Vai ter Uhum, 2 alas, um back e um pivô. Você está jogando 5-4. Sua vantagem numérica. Um espaço vai sobrar. Aí que eu te falo, se você combinar só com o pivô, você vai ter uma bola só. Mas se você combinar com os alas e com o back te dar uma linha de passe, ou o ala oposto entrar no meio, você já começa a ter mais que 2 opções. uhum. Muito obrigado, Wolverine. Muito obrigado. Vontade, cara, agradeço aí o Jean e acredito que a oportunidade também que você pegou um pouquinho no final ali, agradeço ele por estar aqui conosco também. Pode ligar o microfone e ficar à vontade. Boa noite, Kaique. Boa noite, meu xará que tá aí, né, Gabriel também. Boa noite, Jean. Um prazer enorme estar falando com você, cara. É uma honra, né? Primeira vez que eu participo da reunião do Kaique aí. Várias vezes tive a oportunidade, né? Mas não, por um contratempo não deu para eu estar participando. Essa é a primeira, né? E sempre eu gosto de participar quando tem um cara da mesma posição que eu, né? Goleiro, né? É um prazer enorme estar falando com o Jean, velho. É, que nem o Kaique falou, né? Pra gente aqui é bem mais difícil tá no mundo do futsal, né, velho? A oportunidade é muito mais difícil ainda. Mas graças a Deus eu tô conseguindo conquistar, né? Jogando fora aqui. Que nem você falou, né, velho? Onde você vai, tem uma pessoa lhe olhando. Queria perguntar a você, cara, no seu começo, já veio vontade de desistir? Já? Como é que você superou essas coisas, assim? Biel, Biel, Oi, né? é, Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito. Cara, não é só no começo, não. Às vezes vem quando você já tá, até quando você tá no auge, quando você tá mais velho, bate essa vontade. Cara, a vontade de desistir você vai ter em qualquer profissão. Você pode ter certeza disso daí. Você tem que saber se você vai amar muito o que você faz, se você vai querer fazer isso e se você vai querer se doar para isso. Então é o seguinte, a vontade de parar, de largar, de tentar outra coisa, vai ser no futsal, vai ser de vendedor, vai ser de empacotador, vai ser de gerente de banco, vai ser de tudo. Porque é ser humano cansa das coisas. Então, assim, por mais que você pense em desistir, quando você pensar em desistir, pense em descansar. Depois que você descansou, sua vontade de desistir passou. se torna menor. E eu vou falar uma coisa para você. Se você desistir hoje, passar daqui 10 anos, você vai falar assim, por que que eu fui desistir? Por que que eu não tentei? Então, assim, cara, a desistência tá aí, a desculpa tá aí, para você arrumar ela para você querer parar. A desculpa tá pronta. Se você vai pegar ela e vai fazer isso, ou você vai falar, não, peraí, opa. Então, assim, se você ama realmente o que você faz, descansa, não desiste, não. Obrigado. A gente agora vai passar por alguns clubes que você passou, né? A gente fez algumas anotações aqui. Você passou ali 2 temporadas no Londrina, né? 2 temporadas Isso. no Londrina. E aí, em 2004, você vai para o Amafusa. No mesmo ano também você foi para o Campestre de Rio Verde, né? 2005, Moarama. De 2005 até 2011, né? Se eu não salvo engano. Isso, até Moarama. 2011. Isso. E daqui a pouco a gente vai comentar sobre essa passagem marcante que você teve em Moarama, esse tempo todo que você teve lá em Moarama. Acho que tem muitas histórias, eu acredito, pelo carinho também, de alguma forma, né? 2013, 2012, aliás, você passou pelo Jaraguá, uma passagem ali por Jaraguá do Sul, aí 2013 Concórdia, 2004, 2014 você já entra na primeira passagem, né, pro Carlos Barbosa,
fica ali 2 temporadas, 2014, 2015 em Carlos Barbosa. Aí, em 2016, você vai para o Inter de Holândia, 2017 faz Cataratas, 2018 retorna de novo Carlos Barbosa, fica ali 3 temporadas até 2020 ali, ensina em 2020, se eu não me engano. 2020. Isso. E aí, 2021, você vai para o Pato Futsal, né, uma passagem ali relâmpago pelo Pato Futsal ali no período da pandemia. E aí, 2021 para 2022, né? Em pouco tempo ali, você foi para Portugal, primeira experiência sua na Europa ali, né? Vivenciando o clube. A gente vai contar daqui a pouco, né? Um pouco sobre isso. E hoje, Praia Clube. Cara, a gente comentou como você falou, desses mais de 20 anos de carreira aí, vários e vários clubes. Dentre esses clubes que a gente comentou, né, Jean? Tem dois que você teve passagem, né? Prolongada, foi o Moarama, né? E Carlos Barbosa, que eu acredito também que é um lugar especial, um lugar que você tem um carinho, além de ter conquistado dos seus principais títulos, né, na carreira, né, por Carlos Barbosa. Eu queria que você comentasse para a gente um pouco da tua trajetória nesses dois principais clubes que você teve o maior tempo, o Moarama e a CBF de Carlos Barbosa. Eu vou começar pela CBF. Carlos Barbosa, eu vi Carlos Barbosa jogar desde que eu era moleque, assim, né? É, Meu pai sempre levava a gente para, eu principalmente, para assistir os jogos da seleção brasileira quando tinha na região ali de Londrina, e eu já sabia que era Carlos Barbosa. Então, assim, na verdade, é, eu sempre fui um cara que eu sonhei em jogar em Carlos Barbosa. Era meu sonho de infância jogar em Carlos Barbosa. Fui muito feliz lá, não tenho que reclamar de Carlos Barbosa, tenho um carinho gigante pela cidade, pela camisa, pela história que eu criei lá. É, Sou um cara que sou muito grato por Carlos Barbosa. É, Impulsionou a minha carreira assim, gigantescamente. E era um time do coração, né? Ainda continuo tendo um carinho muito grande por Carlos Barbosa. É um time que eu tenho aquela paixão de criança, né? Gosto de ver ainda. Tem alguns amigos lá dentro de Carlos Barbosa, então é um time que me chama muita atenção ainda. E o Moarama foi aquela ascensão para fazer o Jean Wolverine, né? O Moarama, eu tenho 350 jogos por Moarama, sou o terceiro jogador que mais vestiu a camisa do Moarama, depois do Augusto e do Boni, sou eu. Eu acho que é o Augusto com 400, o Boni com 380 ou 400, eu perto de 400 e eu com 350. Então, a minha história foi feita no Moarama. Minha história, para começar, o Jean Wolverine foi feito no Moarama. De 2005 a 2011, nós chegamos em 4 finais de estadual. 4 finais de estadual e, ao todo, 6 semifinais até 2011. Então, assim, a minha passagem por Moarama, eu ganhei 2 títulos, perdi 2 títulos e caí 2 vezes na semifinal. Então, assim, se você for pegar isso em 7 anos da minha carreira, eu só fiquei um ano fora de finais do Paranaense, né? A maior história que o Moarama fez na Liga Nacional foi 2009, que a gente foi terceiro colocado. A gente caiu para Malve, né, na semifinal, na prorrogação, mas também não tinha o que falar daquele time da Malve, né? Era uma máquina de ganhar título aquilo lá. Então, a minha história em si, em Umuarama, foi muito grande. Se você pegar por jogos e por compatibilidade, por história mesmo, a minha história em Umuarama chega até a ser maior que em Carlos Barbosa. Porque, historicamente, os títulos que tem o Umuarama, eu quero goleiro. Até entanto, eles não ganharam mais. A gente foi até terceiro lugar da Libertadores em 2011. Foi 2011. Então, assim, se você for pegar, né, onde eu ganhei mais títulos foi em Carlos Barbosa.
mas se você for pegar historicamente falando, em Umuarama foi onde minha história foi criada. Então, assim como Umuarama, em Carlos Barbosa eu tenho 300 jogos por Carlos Barbosa, então são equipes que eu vesti muito tempo a camisa e tive muito tempo dentro de quadra. Então, são duas camisas que eu tenho muito carinho, tenho uma admiração, um respeito enorme por elas, e fazem muito parte da minha história, né? Se não for falar do Jean Wolverine e não tiver essas duas instituições aí, acho que não seria o Jean Wolverine. Muito bom, cara, muito bom. E o Arama, né? O Arama e a CBF, dois clubes aí que de alguma forma brilhantam a nossa modalidade até hoje, né? Estão ali próximos, mas acredito, né? Por todas as passagens dos seus clubes, sempre tem um pouco ali, um pouco da torcida, né? Normal de qualquer goleiro, não só goleiro, mas a qualquer atleta que passa por algum clube, sempre tem aquela torcida ali, né? Curta ali, né? Do projeto em si, pela estrutura. Né? Acredito que você também tenha sofrido um pouco, né? Depois daquela tragédia que aconteceu com o Moarama, né? Com o pessoal do ônibus, né? Cara, foi uma da tragédia recente aí do nosso futsal, né? Da perca do pessoal. Mas acredito que quando alguém lembrar de um Moarama, né? E lembrar que a CBF vão lembrar também do João Wolverine. Acredito, né, Jean, que isso deve te dar um orgulho muito grande, né, cara? Uma satisfação e um privilégio também, né? Querendo ou não. Ah, cara, que eu falei para você, né, Kaique? Eu pessoalmente, Jean, é, fico muito feliz, assim, em ter essas passagens ali na, nessas duas equipes, porque eu fiquei marcado na história delas, né? Então, eu sou apaixonado pelo que eu faço, então, assim, eu fico muito feliz da minha história ali dentro. Então, cara, é muito gratificante, essa é a palavra, assim, é muito gratificante. Muito bom, cara. Cara, a gente comentou aqui, falou dos clubes também, e a gente, claro, que citou dois clubes que teve passagens marcantes, mas também, né, Jean, deixar bem claro, não desmerecendo os outros clubes que você passou também, com histórias bacanas, principalmente o Jaraguá, né, um dos clubes também que a gente também tem que citar, você teve a oportunidade de estar em Jaraguá também, de alguma forma, né? Mas, cara, você teve uma oportunidade na Europa em 2021, né? Você teve a 21, oportunidade no Portimonense, isso. e assim, cara, a gente escuta muitas coisas, né? Escuta isso, escuta aquilo, mas hoje é uma oportunidade boa de estar conversando contigo aqui, cara. Fala pra gente por que sua passagem na Europa foi tão rápida ali em si, e como foi essa sensação de viver uma nova cultura, sair um pouco do Brasil depois de muitos anos. Conta pra gente os bastidores de todo o acontecimento, de como aconteceu esse convite e toda a trajetória ali curta sua na Europa. Não, para mim é bem simples explicar. É que o pessoal eles falam muita coisa que eles desconhecem o que acontece, né? Mas eu cheguei em Portugal, fui muito bem tratado, disputei 2 torneios, alguns amistosos, estava tudo certo para mim estrear em outubro. Porém, um dos diretores lá acabou não me escrevendo, escreveu na data errada. E aí eu tinha que esperar até fevereiro para mim jogar. E isso era setembro para outubro. Eu já estava do terceiro para o quarto mês para lá. E eu estava longe do meu filho. Meu filho estava aqui no Brasil. E eu peguei e falei assim: chegou um certo ponto lá que eu só estava treinando, não estava fazendo mais nada. Deu final de outubro, começo de novembro, coisa assim, não tem essa imagem clara, porque fiquei muito tempo longe do meu filho, né? Pedi para vir para o Brasil. Tinha contrato lá, tudo mais. Chegando no Brasil, eu tinha que retornar em janeiro. Chegando no Brasil, eu acabei recebendo proposta de algumas equipes aqui no Brasil. E uma delas, a primeira delas, foi o Praia, que eu falo, né? Deus foi tão bom para mim que colocou o Praia na minha vida, que é a 150 quilômetros da onde meu filho mora. Então, naquele momento eu tinha contrato ainda em Portugal, os caras queriam ficar comigo,
até porque eu já tinha dado resultado nos torneios, nos amistosos, então eles estavam felizes com o que tinha. E nesse momento que eu fiquei perto do meu filho aqui, eu falei com o Del, que é o supervisor do Praia, pedi algumas coisas, falei algumas outras, falei o que estava acontecendo, falei sobre o que tinha acontecido e tal, tal, tal. E aí ele falou, não, tem uma proposta para você e tal, tal, tal. Daí eu falei, então, vamos acertar e eu me resolvo em Portugal. E aí foi onde eu acabei ficando. Mas eu tinha contrato para mim voltar lá, para mim jogar lá. Eu acredito, Kaique, que se eu tivesse jogado o começo do campeonato lá, eu não teria voltado para cá, tá? Não teria voltado para cá, porque é um país muito bom de se viver. O lugar que eu morava lá era maravilhoso. O campeonato é muito bom de se jogar, tá? Muito bom de se jogar. É, a forma de trabalhar é muito legal deles lá. E o suporte que eles dão pro atleta, pelo menos na minha época lá, era muito boa. Então, eu morava dentro do resort, é, tinha tudo pago e tudo mais. Então, assim, eu não tenho o que reclamar. Por isso que eu falo que muita gente fala muita coisa que não sabe o que aconteceu. Então, assim, mais o tempo que eu fiquei lá, eu fui muito feliz, assim, eu não posso, né, eu não posso falar que eu não fui, não. Porém, deu isso daí, eu tava com saudade do meu filho, eu sempre fui muito apegado ao meu filho, e aí eu falei, não, eu vou voltar porque eu preciso ficar perto dele. Foi essa a realidade de Portugal. É bom a gente falar sobre isso, Gian, né? E você sabe, você acha que na época viu muita coisa, né? Acredito que deve ter lido muita coisa, visto muita coisa, né? E é engraçado que é uma preocupação que a gente deve ter para ainda mais a gente que tem como a ascensão, né, criação de conteúdo, ainda mais na modalidade, a gente tem que, né, ter muito cuidado às vezes, e ainda mais uma coisa que envolve família, né? No seu caso, Sim. envolve um lado familiar, que é assim, cara, não precisa nem estar muito explicando. Quando você fala de filho, você fala de família, cara, eu acho que não tem o que pensar, não tem o que pensar duas vezes. Como você falou, você tinha toda uma logística, né, Jean? Tinha um clube maravilhoso, um lugar maravilhoso, né? Um lugar bom de se morar, tinha tudo isso. Mas, cara, a base sempre é a família, não tem para onde correr. Sim. Né? Quando a gente está aliançado na família, quando a gente está. Quando bate a saudade, já foi. Eu lembro muito, né, quando eu falo muito do Adriano. O Adriano largou, o Adriano Imperador, né? Largou lá o pessoal da Inter de Milão, lá com saudade. Cara, ninguém entende o sentimento de cada um. As Não, pessoas não. ditar as coisas, né? Querem que você seja uma marionete nas mãos dela, tem que ser da forma que elas querem. E não é assim, É. cara. Eu acredito que muita gente pode ter falado isso e aquilo, mas quando na época eu escutei, vi que foi sobre seu filho em si, cara, tu não pode pensar duas vezes, tu não pode nem. Aliás, não pensa nem duas vezes, é uma vez só, já foi. Sabe? Então, parabéns, cara, pela tua atitude. E como você falou, Deus te abençoou, cara, te colocou no clube, que você tá fazendo uma história bacana agora. Um título nacional, primeiro título nacional assim, né, do Praia Clube, uma Taça Brasil. Primeiro, primeiro Cara, título. e você viu, né, o cuidado, né, que aconteceu de Deus assim na tua vida depois disso, né? Sim, não tenho. Se eu falar alguma coisa diferente disso daqui que eu tô te falando, que eu fui privilegiado, eu tô mentindo, assim. Aqui eu conheci minha noiva acolheu tanto eu e meu filho da melhor maneira possível. Então, é isso que eu falo, assim, sou muito privilegiado nessa ocasião. Cheguei aqui na segunda Taça Brasil, a gente já foi campeão, então a história com prazo muito curto e a gente já ser campeão nacional. O ano que vem o Praia vai estar disputando, se credenciou para disputar uma vaga na Libertadores, isso daí fica muito maior, a grandeza do Praia começa a expandir nacionalmente, as pessoas começam a querer estar aqui no Praia, querer ver o que acontece aqui, e é a parte que eu fico mais feliz. E aí volto no que eu falei para você, a não ser título, qual é o legado que você deixa? O que você deixa? É isso que eu sempre, minha cabeça sempre trabalha com isso daí. E assim, o principal, né, Jean, que você fala, não só fala, mas argumenta, o principal legado, e é muito interessante você falar sobre isso. Às vezes a nossa preocupação é deixar um legado, né?
de títulos. Não é que seja ruim, gente, é muito bom o título, maravilhoso. Muito bom. Mas sempre adianta deixar um legado de título aonde não tem um legado de responsabilidade, sabe? Um legado de autoridade, no sentido de liderança, né? De uma liderança técnica, tática, e ali que ajuda o clube a crescer de alguma forma. Então, assim, quantas pessoas não conquistaram o título, mas foram grandes líderes, né? A gente comenta, um grande líder, vai citar sempre alguma coisa do futebol, o Totti. O Totti não teve um grande título na Roma, mas foi um grande líder, cara, um grande ídolo, e assim, a gente não pode nem questionar a idolatria que ele tem em si, né? Então, assim, é um cara que sempre se dedicou pro clube, um cara que sempre foi muito profissional, que é uma das coisas que aglomeram isso, né? Que se complementam tudo isso. Então, assim, é muito bom, cara, você falar sobre isso, porque às vezes as pessoas, não, eu vou. Claro que a pessoa, você entra num clube para ser campeão, cara, para deixar a tua história. Mas não é só, como você falou, né? Não é só Isso o é um título. ponto. E as outras Isso é um coisas, né? ponto. Ganhar título é um ponto. Você ficar na história com o título é um ponto. E é um ponto muito importante. Só que o fato de você tentar deixar um legado de boas coisas se torna um segundo título. Para mim, é, eu quero daqui a alguns anos as pessoas falam assim, pô, já passou pelo Praia e ele fazia muito isso daqui e deu certo para chegar no título. Pô, o Jean foi. É quando o Jean liderou o time, o Jean acabou. Ele fazia muito dessa forma e as coisas aconteceram, deram certo, deu muito título, deu resultado, tal, tal, tal. Então, é isso que eu falo. Uma coisa está vinculada com a outra. Não é que ou o título não é importante. Não, esquece daí, o título é muito importante. História vai ficar muito importante. Só que tem muita, muita coisa por trás da história do título, do que você vai deixar. Teve muito time que eu joguei que ganhou muito. Um jogador não falava com o outro. E aí? E se eu for contar isso em off, as pessoas vão acreditar? Não vão. Não vão. Qual é o legado que nós deixamos para isso? Ninguém deixou legado nenhum. Porque a gente só brigava, mas ganhou. Legal, ganhou, tá foto, legal, campeão, isso aqui. Só que o que você deixou de bom para aquela estrutura ali? Só o título, mais nada. É por isso que eu falo, né? Eu deixo muito claro isso daí quando eu converso com as pessoas. No seu título, eu quero deixar um legado que as pessoas me dê o exemplo do Jean. O exemplo do Jean. Isso daí para mim é um legado muito da hora. Sensacional, cara. Bom, Jean, vamos falar de uma coisa que acho que você vai gostar. Claro que tudo que a gente comentou aqui, você, né, vai relembrar com carinho, né, com afeto. Mas falar de seleção brasileira, né, cara? Que foi acredito que no teu início ali no futsal é algo que você, não só você, mas toda pessoa que vai começar na modalidade, em qualquer esporte, almeja a seleção brasileira em qualquer esporte. E você teve esse privilégio, né? E não só foi uma convocação, né, cara? Teve até título. Então, assim, e teve até gol, gente. Daqui a pouco eu vou soltar um gol aqui, né? Um gol aqui de Grand Prix, que ele conquistou pela seleção brasileira. Pela seleção, né? Você conquistou, né, um tricampeonato do Grand Prix, campeão sul-americano, campeão da Copa das Nações, com ênfase, né? Um aspas. Essa Copa das Nações era pela CBFS, né? Antes de entrar pela chancela da CBF, que é a primeira que foi, né? Ontem. Essa gravação está sendo um dia após o título da seleção brasileira da Copa das Nações pela CBF, né? Já pela chancela da CBF. Cara, conta pra gente, vamos contar pra gente aí. A gente vai falar também um pouco da tua passagem também pela Copa do Mundo 2016 ali, mas eu queria que você comentasse pra gente qual foi o ano que você foi convocado, como foi a sensação pela primeira vez de representar seu país, e aqui, e assim, como é que tu avalia a tua passagem pela seleção brasileira e todos esses momentos que você passou por lá? Então, a minha primeira convocação, Kaique, foi tarde, né? Foi com 20, 27, 26 para 27 anos, né? Tarde entre aspas, né? Para goleiro é uma boa idade. Mas eu fiquei final de 2012, começo de 2013 até 2020, que foi minha última convocação. Então eu fiquei praticamente 7 anos dentro da seleção brasileira ali. Disputei vários torneios, vários amistosos, vários desafios. Tem Copa do Vietnã, tem Copa da Ásia, teve torneio no Kuwait, teve um monte de coisas que eu participei, né? Algumas fui desconvocado por lesão e tudo mais,
mas eu vivi durante praticamente 7 anos aí sendo convocado dentro da seleção brasileira. Fui para um Mundial, né? Que isso daí todo mundo sonha, né? Eu joguei um Mundial, algumas partidas, o treinador na época era o Serginho, que é hoje do São Lourenço, acabava revezando os goleiros ali. Mas a sensação, assim, é inexplicável de você estar na Copa do Mundo. É um absurdo. Realmente é um absurdo você jogar uma Copa do Mundo assim. O clima, a estadia, seu dia a dia, a preparação é coisa de outro mundo, assim. Aí teve algumas finais de Sul-Americano que começou, acho que faz uns 4, 5 anos atrás, que você pega, vai jogando jogos, dois jogos, um jogo no seu país, um jogo fora, vai eliminando e vai até fazer a final. Então, teve a Argentina que nós ganhamos em 2018 ou 19 dentro da Argentina também, que foi muito difícil, Sul-Americano aí. Os caras aplaudiram o Falcão em pé, o Falcão jogou muito esse jogo lá. É, e teve várias passagens dessa daí. Então, é um sonho realizado, é um sonho de toda criança, né? Vestir a camisa da seleção. Eu fiz isso por inúmeras vezes, consegui ficar por muito tempo na seleção, tive oportunidades, nunca fui o titular absoluto da seleção, até porque minha briga também era com o Guita, com o Thiago na época ali, que são dois monstros também, mas sempre foi coisas bem sadias assim, e sempre um tentando ajudar o outro, quando um jogava, quando o outro jogava, quando um estava machucado, o outro jogava, então é, foram passagens na minha trajetória de seleção que foi muito marcante, para mim fica meu carinho, fica toda vez que eu lembro, eu fico muito feliz que eu consegui fazer isso na minha carreira. Então, para mim, é um sonho realizado de criança, né? Você se imaginar e estar lá, na seleção e no Mundial. Ainda pensa voltar para a seleção, Jean? Hoje eu não penso mais não, Kaique. Hoje eu acredito que a seleção está bem servida de goleiro. Tem grandes nomes, tem o William, tem o Léo, tem o Roncalho, tem o próprio Henrique, tem o Guita. É, São goleiros que tá aí nessa briga hoje para a seleção. Mas hoje eu não tenho mais aquela gana de estar toda hora na seleção ou querer ser convocado. Lógico, se acontecesse, nossa, eu ia ficar muito feliz, mas não é uma coisa que vem na minha cabeça, nossa, isso daqui seria muito importante, isso daqui. Não tenho esse pensamento de toda hora, não. Veio uma convocação legal, vou ser muito grato, provavelmente eu sirvo a seleção, mas não é uma coisa que hoje eu fico pensando tanto. Bom, a gente vai ter uma tela aqui do lado, vocês vão ver aqui agora com a gente, né? Um momento especial do Jean lá pela seleção brasileira. Confere aqui com a gente rapidinho, para que vocês olhem aqui a tela, tá? Acredito, né? Que você pode narrar para a gente, né? Isso foi, se não salvo engano, em 2015, né, Jean? Se não salvo engano, foi em 2015. 2015. Conta pra gente, cara. Você foi tricampeão do Grand Prix de futsal, né? Entre outros títulos que a gente comentou. Mas fala pra gente a sensação de ser campeão do seu país, né? De alguma forma. E fazer gol, né, cara? Aí o Jean tem espaço, bateu pro gol! Esse jogo aí, o que aconteceu? Foi convocado eu e o Thiago para esse jogo aí, para a seleção. O Thiago acho que ganhou folga nesse jogo, que estava cansado e tudo mais, mas ainda o Serginho dava uma revezada nos goleiros. E esse jogo aí eu acabei jogando o jogo todo e tava um placar bem elástico. Um dos momentos ali, os caras, vamos subir um pouco com o Jean e tal, trocamos um passe, e aí abriu o meio da quadra ali, eu acabei chutando e fazendo gol. Não sou muito de fazer tantos gols assim, tenho até bastante gols na carreira, sou um goleiro mais passador, mas nesse momento aí eu me arrisquei.
Esse Grand Prix a gente ganhou na final também do Irã. E por incrível que pareça, foi um jogo de 10 horas da manhã também, pelo mesmo placar de 4-2. Thiago machucou, se eu não me engano, o Thiago machucou no primeiro tempo, no começo do segundo tempo, não lembro. E aí eu acabei jogando o resto do jogo e a gente acabou ganhando Tem ali. espaço, bateu pro Esse Grand Prix foi gol! especial para mim porque acabou o jogo da final, teve um gol só mais porque eu acabei estando na quadra, né? E isso daí também é outro sonho, né? Você jogar com o ginásio lotado contra uma grande seleção, fazer boas defesas e tudo mais. Então foi um momento mágico aí de gol, de tudo mais. Nem só de defesa, né, Gian? Nem só de Nem só goleiro, de, nem só de defesa vive o goleiro, né? Também de gol também, né, é, cara? Quando aparece a é, oportunidade ali, né? eu fiz alguns gols na minha carreira. Tem alguns gols que foram até decisivos, mas eu sou um goleiro mais passador, né? Não sou um goleiro tão finalizador. Mas foi bom, foram momentos muito, muito gratificantes na minha carreira. Bom, a gente vai falar um pouco de 2016, né? E acredita, né, Gian, de que isso aqui não é esconderado para ninguém, né? Foi a pior campanha do Brasil na história das Copas, né? 2016, né? Tudo que aconteceu. E aquele jogo emblemático contra o Irã, né? Onde o Falcão faz 3 gols, um ou outro do Dieguinho. E aí o Irã consegue levar para os pênaltis, né? E passar, ir para as quartas, e o Brasil ser eliminado nas oitavas de final, coisa que nunca tinha acontecido, né? E aí o Falcão se reverenciado, até aquela imagem do perfil dele, né? Do Instagram, onde a galera joga ele pra cima e tal. Cara, conta pra gente, não só desse bastidor em si, né? Mas conta pra gente toda essa trajetória da Copa do Mundo, o início, o meio e esse final, cara, que pra muita gente é doloroso até hoje, não sei se pra ti também. Esse final acabou sendo melancólico aí de alguma forma. Conta pra gente. A preparação não foi perfeita, né? Essa é a verdade. A CBF estava com algumas crises, existiam alguns problemas dentro da CBFS. Nossa preparação não foi uma das melhores, foi no que a gente teve, daí que eu falo sobre dar desculpa, né? A gente se preparou como a gente poderia se preparar. O jogo do Irã, a gente sabia que ia ser muito difícil pelo fato que a gente já tinha jogado em 2015, nós tínhamos jogado mais ou menos umas 2 vezes com eles em torneio e foi sempre muito difícil de ganhar deles. A gente sabia que ia ser um jogo bem, bem, bem complicado, bem, bem difícil assim. Porém, o jogo estava na nossa mão. O jogo estava 4-2 para nós, se eu não me engano, 3-2, 3-1, algo assim. E a gente, em 2 bolas, a gente acabou falhando ali e acabou dando empate. Na prorrogação, nós tivemos inúmeras chances de ganhar o jogo, a gente não ganhou. E aí você foi pro pênalti, né? Na época era 3 pênaltis só, e eliminava logo o batedor, né? Mas eu não vejo como uma tragédia, né? Melhor dizendo assim, porque eu acho que a gente teve muita chance de sair dali vitorioso. Só que por tudo que aconteceu, tudo que foi feito, era para ter sido desse jeito. É o que eu falo também sobre você aceitar os momentos. Não foi o momento da gente, foi o momento do Irã. Talvez se fosse no outro dia, o jogo a gente teria passado com mais tranquilidade, mas naquele dia não era o nosso dia. Até porque se você pegar o jogo hoje e assistir, se você apagar o placar, ninguém fala que a gente perdeu aquele jogo. Porque a gente fez um grande jogo, a gente fez um grande campeonato. Muita gente é, questiona que na época não levou um especialista para pegar pênalti, né? Daí nós perdemos no pênalti. Não concordo, não sou um cara que concorda a favor disso. Sou muito da frase que se uma seleção brasileira com todo o potencial que tem depender de um goleiro para pegar o pênalti, lógico que se tiver que estar
não me entenda mal, só que pela potência da seleção brasileira, a gente não pode esperar chegar no pênalti, né? Daí a gente vai estar se nivelando a outras seleções que, teoricamente, vai levar para o pênalti e o jogo vai estar tudo bem. Mas é minha opinião, é a opinião do Jean. Não sou um cara que concordo com muito isso daí, até porque se você pegar o relato do jogo, a gente não era nem para ter ido para prorrogação. Mas isso daí aconteceu. Talvez teria um pegador de pênalti lá e não teria passado também, porque eu acredito muito no momento, acredito muito que o Papai do Céu vê as coisas melhor do que a gente vê, né? Acho não, né? Tenho certeza disso daí, que ele vê as coisas melhor e também vê que passa no coração de cada um. Então, para mim, não foi uma coisa, nós perdemos. Cara, não era o nosso dia, não era o nosso momento. A gente tem que aceitar isso, bora trabalhar para tentar melhorar e no próximo Mundial a gente conseguir tá melhor. Foi isso que eu sempre pensei e continuo pensando até hoje. A gente perdeu esse ano, o ano passado que passou do Mundial, com excelentes pegadores de bola parada e a gente não conseguiu ganhar. Então, foi isso a culpa? Qual que foi a culpa dessa vez? Qual que é a culpa que nós vamos dar? Qual que é a desculpa que a gente vai dar? Ou quem a gente vai culpar? Então, minha opinião do Dianta é essa daí. Engraçado, né, Jean, falar sobre especialistas de pênalti, onde se tem Thiago, Guita e Jean Wolverine, né? Engraçado, cara. E falando ainda mais do Jean, né? Do Jean, não do Jean, não só de você pela tua história em si, mas do Thiago e do Guita, que tinha sido campeões mundiais no anterior, né, cara? Vou dizer que uns caras desses não são especialistas. Como é que esses caras, sabe? É como você falou, às vezes o brasileiro, cara, coloca muita desculpa, muita situação, sabe? Eu lembro como hoje, cara, eu lembro como hoje, uma declaração do Falcão pós-jogo, né, aos prantos, né, por tudo que aconteceu. Como você falou, o Brasil, se eu não me engano, abriu 3-1, cara, com facilidade, sabe? Com toda a situação, assim, com toda a ação do jogo, quando eu falo facilidade, um time muito envolvente em si. E quando sai o segundo gol do Irã, e logo depois o terceiro, é como se acontecesse, por exemplo, vou citar só um exemplo, como aconteceu com o City e o Real Madrid na remontada recentemente, né? Aonde o City estava jogando muito bem, aonde o Courtois fez grandes defesas, aí o Real Madrid conseguiu 2 gols ali muito rápidos, aonde, sabe assim, a galera ficou sem entender o que estava acontecendo em si, né? Então, assim, eu vi muito o relato do Falcão, né? Posteriormente ter sido também a última Copa do Mundo dele, em 2016, né? Depois, 2 anos depois, ele se aposentou da seleção, aquela festa toda. Mas acredito, né, Jean, que, como você falou, especialista de pênaltis, né, cara? Com essa galera aí, com essa. Vocês três lá, e ainda querem ainda tentar justificar alguma coisa em si, né? Então, cara, cada coisa que às vezes nós, como brasileiros, colocamos como situações de desculpa, né? Ah, perdeu porque não sei o quê. Cara, perdeu porque tinha que perder, né? Como você falou, tinha que acontecer a situação, né? Como a gente comentou, realmente aconteceu de a primeira eliminação nas oitavas, né? Do Brasil em Copas do Mundo, né? Em si, E mas a a gente tem que. Espanha, a Espanha Sim, tinha caído um dia antes. aí, Eu exatamente. lembro que a gente estava no mesmo hotel que a Espanha e a Espanha saiu para jogar, cara, e a Espanha caiu um dia antes. E todo mundo, pô, a Espanha caiu, um a menos no caminho e papapá, e todo mundo desse jeito. E a gente ia enfrentar o Irã à noite. Então, assim, os colombianos todos naquela expectativa para ver Brasil e Irã, o ginásio, meu, bastante gente, e foi um baque para todo mundo. Foi um baque para todo mundo ver o Irã ganhando da gente, tudo mais, tal, tal, tal. Só que também foi uma festa para os adversários, um a menos para concorrer. Então, é o que eu falo, cara, o momento era aquele ali. Infelizmente, aquele momento era o nosso para não passar.
Sim, sim. Bom, Wolverine, qual foi o seu episódio mais marcante da modalidade, cara? Que te marca até hoje? E tudo que você já passou até hoje. Cara, de tudo que eu já passei, foi a final que a gente fez com o Concórdia em 2013. Um time de meninos, né? É, Pito, Marquinhos, Rafinha, Dé, Felipe, Biel. Nossa faixa etária de idade era eu e o Rafinha mais velho, com 26 para 27 anos, e o resto dos meninos com 21, 22. E a gente fez uma final da Liga Nacional contra a Intel. Perdemos em casa e empatamos o segundo jogo fora de casa. E a gente ficou com o vice-campeonato. E até hoje eu falo que o time mais especial que eu joguei foi aquele time lá, porque era um time destemido para jogar futsal. E era o Serginho também, que era o treinador, que foi o treinador de seleção, era nosso treinador. Foi um time destemido, foi um time que jogava, era bonito de ver o time jogar, era gostoso de ver o time jogar. Então, é um episódio que até hoje eu lembro daquilo lá, eu fico muito feliz de ter vivido aquele momento com aquelas pessoas lá, porque é, era um time bem desacreditado, os 2 anos que tinha de Liga Nacional era o último e penúltimo, e no terceiro ano a gente faz final de Liga Nacional. Então, foi uma história bem legal e eu sempre lembro dela. É um time que eu tenho muito carinho e é uma lembrança que vai ficar marcado já ficou marcado na minha história, né? Mas é uma história que eu vou contar sempre. Maravilha, cara. Cara, conta pra gente assim, uma situação engraçada e inusitada que já aconteceu na tua carreira. Que você lembra, assim, com uma situação hoje como a gente fala muito aqui na Bahia, cara, como resenha, né? Como algo que descontraído. Tem algo assim que na tua carreira aconteceu que te faz se alegrar de Cara, alguma forma até hoje ou não? então, os mais novos eu não sei se vai lembrar dele, né? Do finado Rabicó, que era o pivô. Né? Esse cara era um monstro jogando. E aí eu cheguei em Rio Verde, Goiás, e ele gostava de uma certa bola que o goleiro lançava, que ele conseguia dominar e não sei o quê. E eu era moleque, né? 18 anos, imagina. E eu lancei umas duas, três bolas lá e no peito dele todo marcado, assim. Cara, morava na casa eu e ele, eu e ele dividia o quarto. E aí chegou no intervalo, ele me chamava de anão, né? Porque ele era muito grande, ele tinha 1,90 m, 1,90 m e pouco. Ah, não, me dá a bola assim. E aí eu falei um monte de besteira pra ele. Eu falei, você é pivô, você tem que se virar com a bola que eu dou lá. E ele levantou, meu, ele levantou e os vestiários antigamente tinha aquela repartição de cimento, uma parte mictória, outra parte pia, né? Ele correndo atrás de mim e eu correndo dentro do vestiário assim. E o Ney Pereira, que era o treinador, mandando parar. E depois foi embora. Nós morávamos no mesmo quarto. Aí chegou lá, eu pedi desculpa pra ele, não sei o quê. Daí ele falou pra mim, não, que ele não ia me bater, não, mas eu deixei ele nervoso. Mas na época foi muito engraçado. Até os meninos falavam assim, vai, responde o Rabicó. Eu falei assim, eu não, deixa quieto isso daí. Deixa pra lá. Cara, é bom essas resenhas, cara, porque no momento, às vezes, né, você já percebeu que toda vez que a gente relembra com algo de resenha, na hora tem uma tensão, né? Geralmente tem uma tensão nas situações. Mas, cara, quando tu vê depois, vai lembrando como, cara, a gente cai no riso, cara. É, é isso mesmo. Cara, fala pra gente, a gente acabou, né, falando, prometendo pra galera, como surgiu esse apelido Wolverine na tua carreira? Então, Kaique, em 2012, 2012, 2011 para 2012 eu já usava barba. Não era barba, mas não era cheia assim, era bem, bem mais ralinha, né? E aí chegou um dia no jogo da TV eu tava em Jaraguá, eu raspei. Eu não tinha bigode já, eu raspei igual o Wolverine aqui, assim, ó. E fui pro jogo.
E chegou no jogo, era o jogo da Sport TV. Só que na época, para você fazer o jogo da Sport TV, o cara avisava e já montava. Não é igual hoje que é avisado, quanto tempo, esse negócio de entrar na grade. Meu, entrou na grade, faltou uma grade na época ali, faltou, tava mais perto do jogo de futsal, fazer jogo de futsal. E nessa época aí foi isso daí, foi o jogo da TV. E aí eu fazia defesa na época, eu vibrava muito e aí o Dandan e o Marcelo Rodrigues acabou falando na transmissão. Pô, ele com esse estilo aí parece Wolverine, não sei o que e tal, tal, tal. Nos outros jogos já veio como Jean Wolverine. Aí foi indo. 2012, 2013 eu já não fui mais o Jean. 2013 eu já fui o Wolverine. Daí depois do Wolverine a história ficou. Daí os times que me contratavam já não queriam mais colocar Jean. Ou era Jean Wolverine ou era G. Wolverine. Aí virou uma propaganda para todo mundo, né? E aí até hoje ficou, e hoje eu sou mais conhecido até como próprio Wolverine do que como Jean. Mas foi algo que tu levou numa boa, tranquilidade? Eu levei porque na época meus sobrinhos eram pequenos e para eles era uma alegria falar, né? E as crianças começaram a se envolver muito. Para você ter uma ideia, tinha criança que ia fantasiada na época de Wolverine pro ginásio. Então, assim, ficou uma coisa bem, bem descontraída, assim. Então, ficou legal, assim, na época ficou bem legal, assim. E até hoje as crianças vê, pergunta, faz pergunta, mostra suas garras aí. Aí eu falo, não dá para mostrar porque eu vou jogar, daí vai machucar alguém. Aí as crianças dão risada, e vai, assim vai. E assim vai. Show de bola, cara, show de bola. Bom, a gente está indo para o nosso encerramento aqui desde já, fazer umas últimas perguntas aqui. Daqui a pouco a gente vai entrar no nosso quadro aqui final, né? Mas fala pra gente, Jean, como um goleiro, cara, deve reagir a uma falha? Normal. Pensa na próxima bola. A história da falha, para mim existe dois destinos, tá? Ou você assume a falha e continua o jogo, ou você não assume a falha e o jogo está perdido. Porque eu sempre brinco com todo mundo que quer falar de falha. Ah, o goleiro falhou. O goleiro, inúmeras vezes, ele faz entre 15 e 16 defesas por jogo. Nessas 15, 16, muitas vezes ele comete falha e não toma o gol. E ela passa despercebida. Se você tomar o gol e você não continuar fazendo, se você não pensar, no meu caso, quando eu falho, eu penso na próxima bola. Já falei, essa aqui não tem mais o que eu fazer. A próxima bola que vai me dar o resultado se eu superei a falha ou não. Então, o fato da falha, eu faço, brinco, como eu brinquei com você, eu brinco com todo mundo. A falha, você tem que levar ela no normal. Ah, é difícil, não é fácil, lógico que não é fácil. Só que se a próxima bola vier depois da falha e você tomar mais um gol, teoricamente você vai perder o jogo. Mas se você vê no contexto geral do jogo, você faz entre 15, 16, 17, 18 defesas no jogo, e umas duas, ou a bola escapou da mão, ou você deu rebote, ou você não espalmou a bola para onde era para espalmar. Então, assim, essas falhas não são vistas, mas é vista a falha que deu o gol. Então, é por isso que eu falo. A próxima bola pós-falha é o que vai resumir o que você fez no jogo ou não. Você acha, Jean, que o goleiro muitas vezes é injustiçado por situações, como você falou, de às vezes defender bolas até praticamente improváveis de defender em um lance, né, um lance específico, acabar acontecendo da situação? Você acha que o goleiro, nesse sentido, é desvalorizado dentro do jogo em si? Antigamente era mais, o Kaique. Hoje o que que acontece? Eu brinco muito assim, tá? Ó. Se você for me contratar para não tomar gol, eu não vou aceitar a sua proposta. Porque o esporte que eu jogo, ele vive de gol. Você vai me pagar para mim tomar menos gols que os outros adversários. Correto? Pós isso, inclui toda a história. Com o goleiro vem falha, vem acerto,
vem milagre, vem bola indefensável, vem bola que era defensável e não defendeu. Com o goleiro vem isso, a história do goleiro se resume a isso, vem nisso daí. Mas antigamente você era muito criticado pelo tanto que você falhava. Hoje os números te dizem outra coisa. Então vamos para a parte da estatística, né? Se você é um goleiro que você fez 24 jogos ao longo da Liga Nacional, 23 jogos ao longo da Liga Nacional, e você tomou 48 gols, e desses 48 gols, vamos colocar aí que de 9 a 10 gols, um terço dos gols tomados são falha. Em que posição que você acha que seu time vai estar e em que posição a sua defesa vai estar? E eu já te falo logo, você vai entrar entre as 3 melhores defesas da liga. Porque o time que faz até dois gols, que toma até 2 gols ou menos, dificilmente perde jogo. Estatisticamente falando, essa é a história. Ninguém vai te olhar falha. Ninguém vai olhar se você tomou os 2 gols ou mais. Então, hoje o goleiro está sendo muito mais avaliado estatisticamente pelo que ele faz no decorrer do campeonato. Então, vamos supor, eu tomei 48 gols, eu tomo 2,0002 gols por jogo. A probabilidade de você ganhar muitos jogos é muito grande, porque o seu time vai fazer 3 gols. Se sua defesa for menor que 1,5, 1,8, 1,8, 1,6, teoricamente, ou você vai empatar ou vai ganhar o jogo. Perder só se você não tomar gol. Que estatisticamente no futsal é uma mentira não tomar gol. Cada 10 jogos passa um time sem tomar gol. Então, assim, antigamente você era visto pelas falhas, porque antigamente, estatisticamente, não valia muita coisa. Então você pegava lá, 48 gols tomados, pô, ele falhou em 10. Esse daqui não serve. Só que hoje você pega os 48 gols tomados. Você pega os 48 gols tomados. Você coloca numa escala de jogos, dificuldade de jogos, tantos minutos jogados, e você coloca o seu time na tabela, você quase não falhou. Consegue entender isso? Consegue perceber aonde foi mudado as coisas? E aí eu te falo assim, a falha do goleiro aparece? Aparece. Hoje, muito mais. Por que hoje, muito mais? Bola mais veloz, os jogadores estão chutando muito melhor, os caras estão treinando muito melhor, o goleiro também evoluiu muito. Porém, hoje, estatisticamente falando, o goleiro não é visto só pela falha. Vão falar, tomou, sei lá, tomou um frango, não sei o quê. Aí o cara vai falar na hora, fala assim, mas estatisticamente ele é um goleiro que quase ele não toma gol. Então, muda-se o patamar, muda-se a forma de pensar. O goleiro passou a ser valorizado porque a estatística ficou a favor. Muito bom. A gente está aqui, tem o Gabriel, né? Gabriel Pereira e o Gabriel Santos chegou um pouco depois aqui, mas acredito que essa pergunta vai englobar os dois, né? E depois dessa pergunta a gente encerra as perguntas e vai para o nosso quadro final. Já te agradecendo por esse momento tão precioso contigo, cara, que eu costumo dizer, Gian, que não é uma entrevista, cara. É uma vivência da vida, né? Eu acredito que você contou tantas coisas da sua vida ali, né? E a gente pôde compartilhar algumas coisas. E eu tenho certeza que será mais uma oportunidade, um episódio marcante na vida de muita gente, né? Como o seu e um dos outros que estão disponíveis aí nas plataformas, no YouTube e no Spotify. Mas a pergunta que eu encerro esse período aqui, antes de entrar no nosso quadro final, cara, tem dois jovens aqui, né? Dois jovens aqui com a gente, são dois goleiros. E são dois goleiros que treinam, né? Tem um objetivo de vida, tem um objetivo de crescer carreira e tal. E o grande objetivo é ir para fora. Por exemplo, eles moram no interior da Bahia, né? Pode ser muita realidade às vezes, né? Que muitas pessoas moram em outros interiores, né? E tal. E aonde, principalmente eles moram aqui na Bahia, aonde não tem uma predominância muito grande, né, cara? De times de alto rendimento, essas coisas, algo do tipo. Mas o sonho ainda continua, né? Eles treinam para isso, continuam para chegar a uma oportunidade.
Bom, Jean, você também passou por um processo inicial também que não foi não tão fácil, né? Em si, e hoje é um atleta de alto rendimento, passou por grandes clubes e teve passagens marcantes também por tudo que você teve. Eu queria que se você pudesse dar um conselho precioso, não só para a representatividade desses dois jovens aqui, mas para todo mundo que está com um sonho, cara, de cada vez mais ingressar na modalidade, ter um sonho de, quem sabe, disputar uma liga, porque eu acho que ali disputar uma liga é uma consequência, né, de todo o processo. Mas eu queria que você comentasse, né, para todos que estão nos assistindo, que conselho você daria para viver esse processo e de como suportar esse processo até o fim, até chegar a esse êxito necessário. Vou repetir. Não, não, não dê desculpas. Vá atrás do seu sonho. Se você é igual o Kaique falou, não é tão visto, futsal é mais escasso, é isso, é aquilo. Concordo. A gente precisa fazer o que a gente tem nas condições que a gente tem. Se a condição é treinar pra caramba até alguém ver, isso vai acontecer. Se eu tiver a oportunidade de jogar torneio em outra cidade, em outro estado, vai procurar seu sonho. Porque assim, ó, muitas vezes fica naquela coisa de assim, não, vai ter uma chance, eu vou agarrar. Às vezes você não consegue agarrar uma chance. Você precisa criar mais chance. Você precisa criar muito mais chance. Você precisa buscar, muitas vezes tem que buscar as suas chances. É fácil? Não, não é fácil. Não vai achando que você vai dormir e acordar, nossa, ficou tudo fácil. É mentira. Mentira. Se eu falar ao contrário do que eu estou falando para vocês, é mentira. É uma mentira muito grande isso daqui. Então, se vocês quiser mesmo buscar, lutar, não sei o quê, cara, vão lá, busquem. Ah, vai ter torneio, eu quero ir, eu vou dar um jeito de ir, eu vou buscar, vou tentar fazer teste, vou buscar auto performance, vou atrás de alguém que me dê apoio, vai ter que buscar. Porque é o único jeito de você não se acomodar e tentar buscar um futuro melhor, tentar buscar o seu sonho, porque muitas das vezes as pessoas não vão estender a mão para você se não te conhecer. Isso é uma grande realidade. Mas se você fizer por onde, trabalhar bastante, buscar, criar suas chances, aproveitar as chances que tiver, com certeza vocês vão conseguir o que vocês almejam. Está aí, né? Vocês estão recebendo esse conselho dos caras aí com mais de 20 anos de carreira, consolidado, né? Não por pena, né, Jean? Mas com muito sacrifício, né, cara? Com muita batalha. Bacana. O Gabriel chegou um pouco depois, mas vai ter uma oportunidade depois de acompanhar. A gente comentou sobre alguns perrengues que ele passou, né? Algumas situações que aconteceu. E tenho certeza que vai agregar vocês, não só vocês que estão aqui nessa sala nesse momento, né? Mas para aqueles também que estão de casa estão acompanhando esse episódio, vão se identificar em muita coisa. Eu tenho certeza que o grande legado, acho que a grande forma que a gente precisa ter é a perseverança, né, Gil? É a perseverança e acreditar, cara, que uma hora a oportunidade chega. Como você falou, você joga ali, em outro lugar, você está sendo visto de alguma forma, né? Você está Alguém, sendo de alguma isso, forma. é isso daí. Alguém vai estar te vendo. Não pense que as pessoas estão te vendo. Pode ter lá quem você, muitas das vezes que você imagina que quer que te veja, não vai ver. Mas tem alguém ali que vai falar assim, cara, esse menino vale a pena. Dá para estender a mão para ele, dá para nós tentar. Então, assim, sempre tem alguém olhando, pode ter certeza disso daí. Show de bola. Bom, a gente vai agora para o nosso quadro aqui. Lembrando que é um bate-pronto. A gente pergunta e você já responde bate-pronto. São perguntas aqui bem específicas. E a primeira que já te faço, né? Qual é seu ídolo no futsal, cara? O meu ídolo no futsal, Sim. cara, tem. Agora eu tô ouvindo. Tava mutado. Agora eu tô ouvindo agora. Acho que é porque tocou o celular aqui, foi mal. O que sempre me chamou a atenção foi o Fininho, que foi um dos caras que eu vi jogar em Carlos Barbosa.
Então, esse daí é um dos mais para mim. Um jogo inesquecível. Jogo inesquecível? Pato e Fox, quartas de finais da Liga, em Pato Branco, 2017. Um jogo para você esquecer. Um jogo para me esquecer? Final do Mundial de 2018. Mundial de Clube. Com Carlos Barbosa, não foi? Nós perdemos pro Magno, 2-0. Um gol inesquecível. Apesar que são poucos, né? Mas um gol assim que você fez inesquecível. Final do Paranaense 2008, gol do título. Por Umuarama. Um título inesquecível. Um título inesquecível? Sim. Libertadores de 2019. Por quê? Porque eu tinha rompido o tendão no meu bíceps e eu estava fora da lista, eu estava para ser cortado e eu não quis fazer cirurgia. Eu pedi para o Marquinhos Xavier na época de me levar, mesmo se fosse para mim acompanhar, se precisasse jogar, eu jogava. Só fazendo algumas avaliações, descobriram que dava para mim jogar. Eu joguei com o tendão rompido com 20 dias de lesão. Caramba. Um título que faltou, que ainda falta conquistar. Mundial de Clube. Mundial de Clubes. Melhor treinador da tua carreira. Melhor treinador? Paulinho Cardoso. Cardoso. O que o Jean Wolverine gosta de fazer nas horas vagas? Ficar em off, sumir. Quanto mais vai ficar dentro de casa, melhor. Sai um pouco dos holofotes, né? Sai um pouco. E uma frase que você, assim, você leva para sua vida até hoje, sabe? Uma frase que define o Jean Wolverine. A não ser nada supera o trabalho, se você tiver amor pelo que faz e usar isso a seu favor, provavelmente seu sucesso é garantido. Muito bom. O Jean Wolverine está com 38 anos, né? 38. Pretende jogar mais quanto tempo? Acredito mais uns 2, depois nós vamos ver se o corpo vai aguentar. Mas pretende ainda continuar na modalidade de alguma forma? Trabalhar como gestor, até técnico ou não? Não, isso eu não penso não. Hoje eu abri uma agência com com o sócio que eu tenho, uma agência de jogadores, né? A agência chama GW30, assessoria para atletas chama. Então hoje eu tô entrando nesse ramo aí. Sim, muito bom. Cara, elege pra gente os 5 jogadores. Por exemplo, agora, né, apesar que você não quer muito viver no momento, né, não tá pensando nisso, ou quem sabe futuramente, você não tá pensando em ser treinador, né? Mas agora eu vou precisar um pouco da mentalidade do Jean como treinador. Se tivesse que escolher os 5 maiores nomes na modalidade, um time seu, o The Best, né, os melhores, quem o Dos Jean que eu, escolheria do dos que seu eu time? joguei, Dos que você jogou ou que você já viu jogar aqui, né? De tudo, de uma tá forma bom, geral. O tá bom. goleiro fixo, os 2 alas, o pivô e o comandante. E comanda a O goleiro bagaça. sou eu. O goleiro eu já te falo que sou eu. Show de bola. Zé mais agora. Meu time ideal seria Jean Wolverine, Luiz Bonifácio Júnior Boni da Soeva, Valdim, Falcão e Lenísio ou Rabicó. E o Sacanagem. treinador, Serginho, que tá no São Lourenço. Sacanagem do Lenísio, hein, cara? Lenísio. A gente fala do Lenísio, cara. Se a galera soubesse, hein, Jean? Quanto o Lenísio jogava, cara. Tá doido. Meu Deus do céu. Lenísio é um absurdo. Meu Deus do céu. Até o próprio Vini. O próprio Vini, que foi capitão das 2 conquistas no Brasil, fala que o irmão jogou muito mais que ele. Mas é Não, muito mais.
O Lenísio, eu sofri muito na mão do Lenísio, né? Então eu posso falar dos pivôs que eu joguei contra, era o pior para jogar contra, não dava. Uma loucura. Bom, obrigada, Jean, cara. Eu estou encerrando aqui agora. Antes de passar essa consideração final para você, eu quero falar algo contigo. Muito obrigado. Você foi muito solícito com a gente do Futsal Esporte Clube, né, desde o início ali, né, acompanhando nosso trabalho, né? A gente estava recentemente com o seu treinador alemão, né, um cara fantástico, né, e teve conversando com o Neto, né, seu companheiro um pouco antes, né, de clube ali, aconteceu o que aconteceu, né? Mas quando eu falo do Neto, cara, para mim, Neto, o nome superação tinha que ser o sobrenome do Neto, porque um cara que né, supera as coisas com uma intensidade assim absurda. Você conviveu com o Neto um pouco sobre isso, né? Né, tive oportunidade, eu tive a honra de também entrevistar o Neto. E, cara, espero que tenha gostado desse episódio, espero que você tenha ficado à vontade. E eu te falo de coração, eu não costumo dizer que eu entrevistei o Jean Wolverine. Eu conheci um pouco mais da história do Giancarlo Ramos Rodolfo. Eu conheci um cara assim, além das quadras, porque conhecer o Jean Wolverine nas quadras, todo mundo sabe da tua capacidade, tudo que tu construiu e da tua seriedade até hoje. Né? Por isso que tu tá no alto nível, conquistou uma Taça Brasil, sempre batendo ali perto, né, dos títulos ali, dos principais títulos no Brasil e continente, não por acaso. Né? Mas eu tive a oportunidade hoje de conhecer um outro lado do Jean Wolverine. Eu tenho certeza que a galera vai ter oportunidade e eu tenho uma gratidão enorme por momentos como esse, cara. Muito obrigado. Espero que tenha gostado, cara. Obrigado, eu agradeço demais, foi legal o bate-papo. Eu levo isso daqui como um bate-papo mesmo, uma troca de ideia, experiência que eu posso tentar passar para muitas pessoas. A minha experiência é a minha, mas eu posso tentar facilitar o caminho da nova geração que está vindo pelo que eu já vivi. E o que eu puder para mim fazer para ajudar, para tentar deixar, o meu lema é sempre deixar um grande legado no futsal para as pessoas lembrar, obviamente, né, sobre títulos, sobre tudo isso, tal, mas que as pessoas lembrem como o Jean ajudou as outras pessoas a tentar crescer na modalidade, como as pessoas cresceram do lado do Jean. Então, é o que eu falo, para mim deixar legado quando você deixa as pessoas crescerem ao seu lado sem você tentar ofuscar o brilho dela. Pode encerrar também, pode abrir, fechar sua fala também. Beleza. Obrigado, Jean, o conhecido famosamente por Wolverine. Agradeço pelos conselhos, boa sorte na tua carreira. Espero que você. Uma famosa frase que Kaique fala é continue lutando pela bandeira do futsal. Porque pessoas como você não pode largar o futsal de jeito nenhum. Tem que estar ali trabalhando futsal de alguma forma. Porque eu tenho certeza que tu tem muito a oferecer pelo futsal. Tu já ofereceu muito como jogador, mas ainda tem muito a oferecer. Não sei que tu quer ser no futuro, mas não sai do futsal, não, por favor. Gabriel, obrigado. Vou pensar com carinho na sua fala, viu? Uhum. Sensacional. Bom, eu quero agradecer a todos os telespectadores que estão aqui com a gente. Reunião número 36 com o Jean Wolverine, mais um grande ídolo do futsal, mais uma grande referência. Próxima reunião tem mais uma grande fera aí, que você que acompanha as nossas redes sociais vão estar acompanhando, @Futsal Esporte Clube Oficial no Instagram. Estamos também agora no Spotify com todas as entrevistas no Spotify. Estamos também no TikTok, Facebook, aonde tiver rede social, a gente está lá colado. Então, um abraço para você, muito obrigado por estar aqui com a gente. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Espero que você goste, porque aqui é o Futsal Esporte Clube trazendo para você o melhor do futsal nacional e mundial na telinha do seu celular, do seu smartphone, da sua Smart TV, aonde você estiver. Tamo junto, galera, e até mais.